Graça e paz, meus irmãos. Hoje é terça-feira, hoje é dia 20 de agosto do ano 2019. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto profético que se encontra no livro de Esther, que é um livro totalmente profético. No capítulo 2, no versículo de número 16, diz assim: Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. E alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Quando nós olhamos o livro de Esther, meus irmãos, e nós aplicamos no contexto profético, o que nós vemos? Nós vemos que é exatamente o que está acontecendo nos últimos dias. Nós temos duas igrejas. Nós temos a igreja de Esther e a igreja de Vaste. A igreja de Vaste, ela não quis ir para a festa do rei. O rei preparou um grande banquete, uma grande festa, e a Vaste não quis ir para o banquete do rei. Ela não quis ir e não foi para o banquete do rei. Esta é a igreja de Laodiceia. Ela não quer que Jesus volte. Ela fica brava. Ela adia a volta de Jesus. Ela até diz que Jesus só vai voltar daqui 200 anos ou 100 anos. É uma igreja que está fazendo festas, como Vaste fez, com o dinheiro do rei, ou seja, com o dinheiro do reino de Deus, com o dinheiro dos irmãos, mas quando se fala em ir para a festa do rei, ela não aceita a ideia. Ela não quer ir para a festa do rei. O que o rei fez? O rei, então, levantou Esther. Esther, ela é o tipo da igreja de Filadélfia, a igreja que vai ser arrebatada. Então Esther, ela é preparada, primeiro ela é preparada por um ano. Está lá escrito em Esther capítulo 2, versículo de número 12 em diante. A Esther, ela foi preparada 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias. Óleo de mirra significa as provas, as lutas, né, que a igreja passa. E as especiarias simboliza a pureza, a purificação da igreja, né? Nós temos que estar preparados para o arrebatamento pré-tribulacionista. Então, quando estava já na hora de levar a rainha, aí vem então Hegai, chegando pois, versículo 15, chegando pois a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei. O Hegai aqui tipifica o Espírito Santo que leva a igreja até o rei Jesus, ele leva a igreja até as nuvens. O Espírito Santo aqui, então, ele é tipificado em Hegai, o eunuco Hegai. Ele era camareiro do rei e guarda das mulheres. Então o Hegai, ele guardava as mulheres, ou seja, o noivo judeu, quando ele ia embora, ele deixava um vigia, ele deixava um amigo para guardar a noiva. Então aqui está muito bem representado o Hegai aqui, sendo o Espírito Santo que guarda a igreja. Ele protege a noiva para o rei. Então, meus irmãos, Esther, então, ela alcança graça aos olhos de todos quanto havia. Esther, então, ela é escolhida para ser a rainha. Esta é a igreja que vai ser arrebatada. A igreja tipificada em Esther, esta será levada, uma igreja simples, uma igreja humilde. A igreja representada em Vaste, ela fica, porque ela não quis ir para a festa do rei. Esta é a igreja que vai passar pela grande tribulação, a igreja de Laodiceia. Então no versículo 16 aqui me mostra a época em que a rainha foi levada para a presença do rei. O versículo 16 diz assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Esse mês de Tebete no calendário judaico, ele é um mês correspondente a dezembro e janeiro.
Uma coisa muito profética isso. Dezembro a janeiro. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real. Ou seja, a igreja, ela será levada para o rei Jesus Cristo. O rei Jesus Cristo, que já preparou um grande banquete, da mesma forma que o Assuero preparou um grande banquete para a rainha Vasti. A rainha Vasti não foi, então foi levantada a rainha Esther. Então a igreja, a rainha, ela será levada para a sua casa real. Ela será levada para a sua casa real. A rainha Esther, ela foi levada então no 10º mês, que é o mês de Tebet, no 7º ano do seu reinado. Como eu disse, os irmãos, o mês de Tebet, ele simboliza dezembro e janeiro. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e Esther alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as mulheres virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, ou seja, a igreja vai ser coroada, né, no julgamento do galardão, quando nós chegarmos lá na glória, e a fez rainha em lugar de Vasti, ou seja, a verdadeira igreja, a igreja de Esther, tipificada na igreja Filadélfia, será arrebatada. Irmãos, essas informações são muito importantes, porque o próprio Jesus disse que a geração da figueira não vai passar. E nós sabemos muito bem que no dia 29 de novembro de 1947, numa resolução chamada Resolução 181 da ONU nos Estados Unidos, foi criado o Estado de Israel em cumprimento a Isaías capítulo 66, versículo 8. Em um só dia, Israel foi criado na ONU. Então, no próximo dia 29 de novembro, agora do ano 2019, o Estado de Israel, a resolução 181 da ONU, ela vai completar no calendário gregoriano exatamente 72 anos. Mas se nós fazermos uma conta e considerar que Deus ele fala pelo calendário judaico, o Estado de Israel ele vai completar agora no dia 29 de novembro de 2019, 29 de novembro de 2019, a resolução 181 da ONU, que criou o Estado de Israel em um só dia, em cumprimento a Isaías 66, versículo 8. Se nós considerarmos que Deus fala pelo calendário judaico, então Israel vai completar agora, no dia 29 de novembro, exatamente 73 anos. E nós sabemos que a rainha Esther foi levada no mês de Tebet. Então, e aí é para a igreja ficar atenta. Não estou dizendo que o arrebatamento vai acontecer em dezembro, mas a igreja tem que ficar ligada, tem que ficar atenta. Por quê? Como que faz essa conta? Se você pegar, por exemplo, 72 anos... 72 anos é a data da resolução 181 no próximo dia 29 de novembro deste ano de 2019. Se você pegar 72 anos no calendário gregoriano, vezes 72 vezes 365 dias, que é o calendário gregoriano, vai dar um total de 26.280 dias. Mas se você pegar 72 anos vezes 360 dias, que é o calendário judaico, vai dar exatamente 25.920. 25.920 dias no calendário judaico. Então você faz a diminuição, você pega 26.280 dias, que é o calendário gregoriano, menos 25.920 dias, que é o calendário judaico. Vai dar exatamente um ano de diferença. Então no próximo dia 29 de novembro de 2019, o Estado de Israel, a resolução 181 da ONU, ela completa 73 anos no calendário judaico. Então, meus irmãos, nós estamos no limite do arrebatamento da igreja. Nós estamos no limite. Jesus disse que não vai passar a geração da figueira. Então nós temos que estar antenados, nós não estamos aqui marcando data, eu não estou dizendo aqui que Jesus vai voltar agora em dezembro, que Jesus vai voltar em janeiro, não estou dizendo isso, eu não quero que os irmãos me entendam assim. O que eu estou dizendo é que nós temos que conhecermos o tempo, nós temos que estudar o tempo. Está chegando o momento, meus irmãos, está chegando a hora.
Considerando que Esther foi levada no mês de Tebet, que a Esther representa a igreja, e o mês de Tebet corresponde ao mês de dezembro e janeiro. O que nós temos no mês de dezembro? É época de festa. É época de Réveillon, é época que as pessoas bebem, é época que as pessoas se embriagam, é época que os crentes desviam porque entra na cachaça, na cerveja, nas bebidas alcoólicas. E o próprio Jesus disse que ele vai vir como nos dias de Noé. As pessoas vão estar comendo, bebendo, farriando. O Deus desse povo é o ventre. Então as pessoas vão estar ocupadas, vai estar carregada de glutonaria, de embriaguez. É o que Jesus falou: cuidado para que vossa vida não se carregue de embriaguez, de glutonaria. Então, meus amados irmãos, é muito importante nós conhecermos o tempo. As pessoas poderiam dizer assim: mas pastor, Israel foi fundado em 14 de maio de 48. Irmão, se Deus for considerar a data 29 de novembro de 1947 como o brotar da figueira, eu creio que Deus vai considerar essa data porque Deus não é Deus de confusão, e Isaías 66, versículo 8, fala sobre isso, que poderia nascer uma nação em um só dia. Então Israel nasceu na ONU em 1947, 29 de novembro de 1947, em um só dia, com um voto do brasileiro Oswaldo Aranha. Agora, eu acredito que Deus vai considerar 29 de novembro e 14 de maio de 1948 foi a guerra da independência de Israel, quando David Ben-Gurion proclamou o Estado de Israel. Porque até então, 14 de maio de 1948, Israel estava sob ocupação britânica, porque os britânicos ocuparam a Palestina em 1917. Eles expulsaram os turcos otomanos, eles ocuparam a terra de Israel, que depois foi mudado para a Palestina em 1917. Então, mas o Estado de Israel foi criado em 29 de novembro de 47. Então, até do dia 29 de novembro de 47 até 14 de maio de 1948, ainda tinha a ocupação britânica. Depois os britânicos desocuparam ali a partir de 48, quando houve a Guerra da Independência, meus irmãos. Então vamos estar atentos, porque essas datas são importantes. 29 de novembro de 47 e 14 de maio de 48 são datas importantes. Como a data do 29 de agosto também de 1897, com o movimento sionista de Theodor Herzl, também é importante. E o movimento sionista ele vai fazer 122 anos esse ano, né? 122 anos. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo abençoe a todos, tenham todos uma ótima terça-feira na presença do Senhor, e que possamos estar antenados, porque o arrebatamento da igreja ele está muito iminente. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.